Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, está em direto por Skype. Boa tarde, muito obrigada. O que é que pode mudar, se é que muda alguma coisa, com esta afirmação deste responsável pela estratégia de vacinação da EMA, da Agência Europeia do Medicamento, quando, nesta entrevista, confirma que há uma ligação entre a vacina da AstraZeneca e estes casos de tromboembolismo? Muito boa tarde. Vamos ver. Portanto, o que aconteceu neste momento foi que houve efetivamente esta entrevista deste responsável da Agência Europeia do Medicamento a dar conta dessa possível ligação, causa e efeito entre a vacina e estas ocorrências raras de eventos de tromboembolismo associados a uma baixa de plaquetas. No entanto, isto não é ainda uma conclusão definitiva, nem uma conclusão oficial da Agência Europeia dos Medicamentos. E eu acho que nós temos que, neste momento, esperar pacientemente pelaquilo que serão as conclusões da agência, oficiais, que serão comunicadas previsivelmente em breve, e então aí sim, em função daquilo que seja a posição oficial da Agência Europeia dos Medicamentos sobre este assunto, tomar as medidas que forem mais adequadas. Portanto, para já, trata-se apenas de uma notícia que surgiu na sequência de uma entrevista que este responsável da EMA deu a um jornal, mas não corresponde a uma posição oficial, um comunicado oficial da Agência Europeia dos Medicamentos, pelo qual eu acho que nós devemos esperar antes de tirar conclusões precipitadas. Então, não havendo aqui uma conclusão oficial por parte da EMA, da Agência Europeia do Medicamento, que aliás já veio dizer isso mesmo, que não há uma conclusão definitiva, mas temos aqui um responsável do plano de vacinação da EMA que dá esta entrevista. Parece-lhe que, dado o contexto que nós estamos a viver, houve aqui alguma precipitação? Bom, eu não sei em que contexto é que essa entrevista foi dada e penso que a Agência Europeia dos Medicamentos tem os canais próprios para transmitir aquilo que são as suas posições oficiais e penso que esta entrevista não corresponde a um desses canais e, portanto, eu julgo que nós em breve vamos com certeza ter um comunicado oficial da Agência Europeia dos Medicamentos e aí sim penso que poderemos analisar em concreto aquilo que são as conclusões da análise que está a ser feita e então ajustar, se for caso disso, o nosso plano de vacinação a essas conclusões que possam eventualmente vir a ser comunicadas. Até lá, penso que é um bocadinho precoce estarmos a especular sobre o que poderá vir ou não a ser o resultado dessa análise e as conclusões a que a agência vai chegar e, portanto, eu penso que é uma questão de aguardarmos mais um pouco até termos as conclusões definitivas e sólidas. Não tendo nós essas conclusões definitivas, há alguma explicação que possa ser avançada sobre o que é que, confirmar-se, poderá estar aqui a fazer esta ligação entre a toma da vacina e estes coágulos sanguíneos? Muito bem, portanto, eu gostava de deixar também, de aproveitar para esclarecer que nós não estamos a falar de eventos de trombóticos gerais, digamos assim, mas de um subgrupo muito específico de eventos em que coágulos sanguíneos estão associados a uma baixa de plaquetas, o que clinicamente é um quadro grave, mas muito, muito, muito raro. Uma das coisas que nós não sabemos é qual o mecanismo através do qual a vacina conduziria ao aparecimento destas ocorrências. Há explicações possíveis que estão a ser analisadas, são hipóteses de trabalho, mas não há conclusões ainda definitivas sobre essa eventual relação causa-efeito. E por isso é que é importante quem tem acesso aos dados integrais disponíveis, que é precisamente a Agência Europeia dos Medicamentos, debruçar-se sobre esses dados e tirar as suas conclusões. Já aqui há cerca de 2 semanas, quando a Agência Europeia dos Medicamentos, naquela conferência de imprensa em que deu conta dos resultados da sua análise da vacina da AstraZeneca, já na altura eles foram suficientemente cautelosos para dizer que, no que diz respeito a estas ocorrências extraordinariamente raras, não havia dados suficientes para tirar conclusões definitivas sobre uma eventual relação causa-efeito.
estes dados, vão sendo acumulados, a análise continua a ser realizada em permanência e, eventualmente, se chegar à conclusão que essa relação causa e efeito efetivamente existe, então aí tomar-se-ão as medidas adequadas para proteger e garantir que a vacina só é dada a pessoas para quem é segura. Mesmo que venha a ser estabelecida essa relação causa-efeito, convém aqui sublinhar, e o Miguel Prudêncio também já o disse, estamos sempre a falar de casos que são muito raros. Efetivamente, os números de que temos conhecimento são de poucas dezenas em milhões de doses de vacina administradas. Portanto, são efetivamente casos muito raros. Ainda assim, se vier a demonstrar que existe um subgrupo específico da população para quem a probabilidade destas ocorrências é maior, então poder-se-ão eventualmente adaptar as normas e os planos de vacinação de forma a proteger esses grupos eventualmente mais vulneráveis a essas ocorrências. Mas, mais uma vez, para tal é necessário que a relação causa e efeito esteja estabelecida e, se isso vier a acontecer e se vier a demonstrar que isso acontece predominantemente num determinado grupo da população, numa determinada faixa etária, por exemplo, então, porventura, equacionar a restrição da vacina a pessoas fora dessa faixa etária. Para já, com os dados que nós temos, hoje, ao momento em que falamos, convém sublinhar que esta ou outra qualquer vacina, os benefícios continuam a ser superiores aos riscos. Essa é uma conclusão que foi muito claramente enunciada pela Agência Europeia dos Medicamentos na última conferência de imprensa e é a posição que nós devemos de assumir como correspondente à situação atual, que é de que os benefícios superam largamente os riscos. E, efetivamente, aquilo que está demonstrado, e isso sem qualquer sombra de dúvida, é que esta vacina é eficaz e que esta vacina tem a sua segurança confirmada por numerosos ensaios que foram realizados até agora. Agora estamos a analisar realmente aqui um conjunto de casos muito específico, muito restrito, mas grave, e que por isso mesmo tem que ser analisado ao detalhe por quem tem todos os instrumentos necessários para fazer essa análise e aguardar as conclusões da mesma e então aí sim, em função disso, tomar as medidas que forem necessárias. Casos muito raros que estão a ser analisados ao pormenor. Agradeço a Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, que esteve em direto connosco via Skype.